Você não está travado porque está fazendo errado. Você está travado porque está sendo honesto com quem você é hoje. E enquanto essa identidade não muda, a realidade só faz o trabalho dela. Isso pode soar desconfortável no começo, porque a maioria de nós aprendeu a acreditar que, quando algo não muda, o problema está no esforço, na disciplina ou na técnica. A gente cresce ouvindo que se tentar mais uma vez, se estudar mais um pouco, se esforçar mais, uma hora a vida vai ceder. Mas existe um ponto em que isso deixa de ser motivador e passa a ser exaustivo. Você tenta, você entende, você até aplica, e mesmo assim, quando olha para a própria vida, os padrões continuam os mesmos. As mesmas escolhas, as mesmas reações. Os mesmos resultados, apenas com nomes diferentes. E é aqui que nasce a frustração silenciosa. Não a frustração de quem não tenta, mas a de quem tenta demais. O que quase ninguém te explica é que, na maioria das vezes, isso não é falha. É coerência. Uma coerência profunda entre quem você acredita que é e a realidade que você sustenta. E é exatamente isso que precisamos olhar agora. Por que saber? Tentar e se esforçar não mudam padrões. Existe uma ideia muito difundida e perigosamente incompleta de que mudança acontece quando a informação certa encontra esforço suficiente. Como se a vida fosse um sistema lógico simples. Você aprende algo novo, aplica, insiste e o resultado aparece. Mas a experiência real de quem está assistindo a este vídeo provavelmente diz outra coisa. Você sabe mais hoje do que sabia anos atrás. Você entende conceitos que antes pareciam distantes. Você já identificou padrões, já percebeu comportamentos, já teve momentos claros de lucidez, e ainda assim, muita coisa continua igual. Isso acontece porque o comportamento não nasce da informação. Ele nasce da identidade. A identidade é o conjunto silencioso de crenças, memórias emocionais, estratégias de sobrevivência e conclusões internas que você construiu ao longo da vida para continuar funcionando. Ela não foi criada para te fazer prosperar, ela foi criada para te manter seguro. Por isso, quando você tenta mudar apenas no nível do comportamento, forçando novos hábitos, novas rotinas, novas atitudes, você entra em conflito com um sistema muito mais antigo e estável dentro de você. Um sistema que pergunta o tempo todo: isso é seguro? Isso me expõe? Isso ameaça quem eu aprendi que preciso ser? E quando a resposta é sim, o sistema não discute. O sistema bloqueia. Não de forma consciente, não de forma dramática, mas de maneira sutil, elegante e eficiente. Você procrastina. Você se distrai. Você racionaliza. Você encontra justificativas plausíveis para adiar aquilo que no fundo sabe que te levaria para um território desconhecido. E então nasce a confusão interna. Porque racionalmente você quer mudar, mas emocionalmente você ainda está comprometido com a versão antiga de si mesmo. Essa é a parte que quase ninguém quer olhar. Nós gostamos da ideia de evolução, mas raramente questionamos o custo interno da mudança. Mudar não é apenas ganhar algo novo. Mudar é perder referências antigas. É deixar de se reconhecer por um tempo. É abrir mão de histórias que explicavam quem você era. É abandonar identidades que, mesmo limitantes, eram familiares. Por isso, o simples ato de querer não é suficiente. O desejo nasce na mente consciente, mas os padrões são mantidos por camadas muito mais profundas. O corpo, o sistema nervoso, a memória emocional. Enquanto essas camadas não são incluídas no processo, a mudança vira um ciclo repetitivo de entusiasmo e frustração. Você começa animado, sente que agora vai, tem clareza, e depois volta para o mesmo lugar, não porque você seja fraco, mas porque está sendo coerente com a identidade que ainda governa suas decisões. E aqui está um ponto fundamental. O campo da vida responde à coerência, não à intenção. Ele responde ao sinal mais estável que você emite. E o sinal mais estável quase nunca é o desejo momentâneo de mudança, mas sim a identidade que você sustenta todos os dias, mesmo sem perceber. Por isso, antes de falar em transformação, prosperidade ou manifestação, existe uma pergunta que precisa ser encarada com honestidade radical. Quem você precisa continuar sendo para que tudo permaneça exatamente como está?
Enquanto essa pergunta não é feita e sentida, qualquer tentativa de mudança vira apenas mais uma camada de esforço sobre uma estrutura que continua intacta. E é isso que vamos aprofundar a partir daqui. Agora que você já viu como o padrão se forma, eu quero que você pare e se pergunte: que identidade eu estou sustentando agora? Aquela que me faz repetir essas mesmas decisões? Pense nisso enquanto o próximo capítulo vai mostrar como a mudança começa quando você reconhece o lugar de onde está partindo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o próximo capítulo, que vai finalmente desmistificar como a transformação interna começa no nível da identidade. Para compreender por que a mudança real não acontece apenas com esforço ou intenção, é necessário olhar para um ponto central que une psicologia profunda e consciência do campo: a coerência interna. Carl Rogers chamava esse estado de congruência. Hélio Couto se refere a ele como coerência vibracional. Os nomes mudam, mas o fenômeno é o mesmo. A vida responde ao nível em que pensamento, emoção e ação estão alinhados. Não com quem você gostaria de ser, mas com quem você realmente é no agora. O desconforto surge porque muitas pessoas vivem uma divisão interna silenciosa. Pensam uma coisa, sentem outra e vivem uma terceira. Desejam prosperidade, mas sentem medo, desejam expansão. Mas organizam a vida em torno da contenção. Desejam liberdade, mas estruturam o cotidiano com base na segurança. Do ponto de vista de Carl Rogers, essa incongruência gera sofrimento porque afasta a pessoa do self real, empurrando-a para um self idealizado, construído para atender expectativas externas, traumas antigos ou estratégias de sobrevivência. Do ponto de vista de Hélio Couto, esse mesmo estado gera bloqueio porque o campo responde à vibração dominante. E a vibração dominante quase nunca está no desejo declarado, mas na emoção sustentada. O campo não responde ao que você afirma conscientemente, ele responde ao que você encarna. Quando existe incoerência interna, o sistema entra em conflito, o corpo permanece em alerta. O sistema nervoso prioriza controle e a mente racional tenta compensar com esforço. O resultado não é transformação, mas exaustão. Rogers observou isso clinicamente ao longo de décadas. Quanto mais uma pessoa tenta se tornar algo que ainda não aceita em si, mais rígida ela se torna. Quanto mais se afasta do que sente de verdade, mais bloqueada fica sua capacidade de mudança. Por isso, a aceitação nunca foi para Rogers um ato de resignação, mas o verdadeiro ponto de partida da transformação. Hélio Couto expressa a mesma ideia por outra linguagem. Enquanto a resistência ao que é, o campo mantém exatamente esse padrão. Quando há aceitação profunda, o campo reorganiza. Isso desmonta uma ilusão comum, a de que primeiro você muda, para depois aceitar quem foi. Na prática ocorre o inverso. A mudança só começa quando você aceita com honestidade radical quem você é agora, sem tentar se corrigir, se justificar ou se condenar. Aceitar não significa concordar com tudo, nem se acomodar. Significa parar de lutar internamente. É essa luta silenciosa que mantém a identidade antiga ativa. Quando você diz "eu preciso mudar", mas internamente sente que do jeito que estou é mais seguro, o campo responde à segurança. Quando você afirma "eu quero prosperar", mas seu corpo ainda associa prosperidade a risco, exposição ou perda de pertencimento, o campo responde à proteção. Isso não é punição, nem falha espiritual, é funcionamento. A realidade externa atua como espelho do estado interno mais estável. Por isso, Rogers afirmava que a mudança acontece quando a pessoa se torna o que é, e não quando tenta se tornar algo diferente. E por isso, Hélio Couto afirma que o campo responde à coerência, não àquilo que você deseja. Essas duas visões não se contradizem, elas se complementam. Uma explica o processo interno, a outra explica a resposta externa. Juntas, revelam algo essencial. Não existe manifestação sem congruência, e não existe congruência sem aceitação. Enquanto você tenta avançar negando o ponto de onde parte, o sistema entra em curto-circuito. Mas quando reconhece com clareza e presença,
É daqui que eu tô partindo, algo começa a relaxar. O corpo sai do estado de defesa, a mente desacelera e o sinal emitido ao campo muda. Não porque você forçou, mas porque parou de se dividir. Exatamente nesse ponto que a identidade começa, aos poucos, a se reorganizar. No próximo capítulo, vamos descer ainda mais fundo nesse processo, explorando como o corpo e o sistema nervoso sustentam a identidade, mesmo quando a mente já entendeu tudo. Depois de compreender que a realidade responde à coerência interna, surge um detalhe que quase nunca é percebido. A identidade não apenas cria padrões, ela aprende a se proteger. E quanto mais consciente você se torna, mais sofisticada essa proteção pode ficar. Esse é o ponto cego. Muitas pessoas acreditam que, ao ganhar consciência, automaticamente começam a mudar. Mas o que frequentemente acontece é o oposto. A consciência passa a ser usada como uma nova forma de controle. A pessoa entende, explica, racionaliza, espiritualiza, mas continua exatamente no mesmo lugar. Aqui Carl Rogers traz um alerta silencioso. Quanto mais o self idealizado se fortalece, mais o self real fica escondido. A pessoa passa a saber o discurso certo, a linguagem certa, a interpretação correta, mas evita o contato direto com aquilo que realmente sente. E o que não é sentido não pode ser transformado. Do ponto de vista do campo, como explica Hélio Couto, isso gera um fenômeno curioso. A vibração parece elevada no discurso, mas o sinal dominante continua sendo o medo, a contenção ou a necessidade de controle. O campo responde ao sinal real, não à narrativa consciente. É aqui que muita gente se perde. A pessoa diz que está se observando, mas está apenas se analisando. Diz que está aceitando, mas está apenas tolerando. Diz que está consciente, mas está profundamente identificada com a própria explicação. E isso mantém tudo exatamente como está. A identidade aprende rápido. Ela percebe que falar de mudança gera alívio, pertencimento e até reconhecimento. Então ela incorpora o discurso da evolução sem atravessar a experiência da transformação. Isso cria uma sensação perigosa de progresso interno, mesmo quando nada se move externamente. Rogers observava que a verdadeira mudança começa quando a pessoa abandona a necessidade de parecer ajustada e entra em contato com o que é desconfortável, contraditório e imperfeito dentro de si. Esse momento não é elegante, não é inspirador e raramente é compartilhável. Do lado do campo, Hélio Couto aponta que é exatamente nesse ponto que a coerência começa a mudar. Não quando você entende mais, mas quando você para de usar o entendimento como escudo. Esse é um corte importante. Enquanto a consciência é usada para explicar por que você é assim, ela mantém a identidade intacta. Quando a consciência é usada para sentir o que você evita, a identidade começa a perder rigidez. E isso gera medo. Porque se você não é mais a versão que se explica tão bem, quem você é então? Se você não está mais protegido pelo discurso, o que sobra? É por isso que tanta gente para exatamente aqui. Não por falta de capacidade, mas porque atravessar esse ponto exige abrir mão do controle simbólico que a consciência oferece. A identidade prefere ser compreendida a ser transformada. E enquanto isso acontece, a realidade externa continua respondendo com precisão cirúrgica ao padrão interno mais estável. Não há erro, não há atraso, há fidelidade ao sinal. Esse capítulo marca uma transição importante. Até aqui falamos de compreensão. A partir daqui, começamos a falar de exposição interna, de sentir o que foi evitado, de permitir que o corpo participe do processo, não apenas a mente. É nesse ponto que o discurso começa a perder força e a experiência começa a ganhar espaço. Se isso te incomodou, não fuja. Esse desconforto não é um problema, é um sinal. No próximo capítulo vamos entrar no nível onde a identidade realmente se sustenta, o corpo e o sistema nervoso. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreva no canal e continue essa jornada com a gente. O corpo como guardião da identidade. Existe um ponto em que a mente já entendeu tudo o que precisava entender, mas a vida continua igual. Esse ponto costuma gerar confusão, porque a pessoa sente que está consciente, informada
e alinhada, mas ainda reage da mesma forma diante das mesmas situações. É aqui que muitos concluem de forma equivocada que ainda falta mais conhecimento. Na verdade, o que falta não é compreensão, é integração corporal. A identidade não vive apenas na mente, ela está registrada no corpo. Cada experiência emocional repetida, cada situação de ameaça, rejeição ou insegurança que não pôde ser plenamente processada, deixou uma marca no sistema nervoso. O corpo aprendeu, ao longo do tempo, quais estados são seguros e quais precisam ser evitados. E ele não atualiza esse aprendizado por meio de ideias, mas por meio de experiência direta. Por isso, quando você tenta mudar apenas no nível mental, o corpo frequentemente reage como se estivesse sendo colocado em risco. Mesmo que racionalmente a mudança faça sentido, o sistema nervoso interpreta o novo como ameaça. O resultado é uma ativação automática, tensão, ansiedade, fadiga ou bloqueio. Não porque algo está errado, mas porque o corpo está fazendo exatamente aquilo que aprendeu a fazer: proteger. Esse é um ponto central que costuma ser ignorado nos discursos de mudança pessoal. A identidade é sustentada por estados fisiológicos habituais. Se o seu corpo está acostumado a operar em alerta, controle ou contenção, qualquer tentativa de expansão gera desconforto imediato, e o sistema nervoso sempre vence esse embate, porque ele opera em uma camada mais profunda do que a vontade consciente. É por isso que muitas pessoas dizem: eu sei o que preciso fazer, mas não conseguem fazer. O corpo não acompanha a decisão. Ele ainda está ancorado em memórias de sobrevivência. E enquanto essas memórias continuam ativas, a identidade permanece a mesma, mesmo que o discurso mude. Quando falamos que a realidade responde à coerência, isso inclui o corpo. O campo responde ao sinal mais estável, e o sinal mais estável quase sempre é fisiológico. É o estado emocional recorrente. É a postura interna diante da vida. É a forma como o corpo se organiza diante do imprevisível. Carl Rogers observou que a mudança profunda acontece quando a pessoa entra em contato real com sua experiência interna, não quando a explica, mas quando a sente com presença. Esse contato não é confortável, porque envolve atravessar estados que foram evitados por muito tempo. Mas é exatamente nesse contato que o sistema nervoso começa a se reorganizar. Do ponto de vista do campo, como explica Hélio Couto, quando o corpo relaxa e sai do estado de defesa, a coerência muda. O sinal emitido ao campo se transforma, não por esforço, mas porque o organismo deixa de sustentar a mesma vibração de medo ou controle. O campo não responde à narrativa, responde ao estado. É por isso que práticas que envolvem apenas pensamento positivo, afirmações ou visualizações costumam falhar quando não incluem o corpo. Elas tentam convencer a mente, enquanto o sistema nervoso continua operando a partir do passado. A identidade, nesse caso, permanece intacta mesmo com um discurso mais elaborado. A verdadeira mudança começa quando o corpo participa do processo. Quando você permite sentir o desconforto sem tentar fugir, explicar ou corrigir, quando reconhece as reações automáticas sem se identificar com elas, quando cria espaço interno suficiente para que o sistema nervoso perceba que o novo não é uma ameaça real. Esse processo não é rápido nem linear. Ele exige repetição, presença e, acima de tudo, honestidade corporal. Mas é aqui que a identidade começa de fato a perder rigidez. Não porque você decidiu ser diferente, mas porque o corpo deixou de sustentar o mesmo padrão. Enquanto a mente busca respostas, o corpo busca segurança. Quando essa segurança é encontrada no presente, e não nas estratégias antigas, algo se desloca. A identidade começa a se flexibilizar. O comportamento muda naturalmente, e a realidade externa acompanha essa mudança, não como recompensa, mas como reflexo. Nos próximos capítulos, vamos explorar como esse processo pode ser vivido de forma consciente, sem violência interna, e como pequenas mudanças no estado corporal criam impactos profundos na forma como você se relaciona com decisões, dinheiro, relações e propósito.
Quando a identidade começa a ceder, o espaço entre impulso e resposta. Existe um momento específico no processo de mudança que raramente é reconhecido. Não é o momento em que você decide mudar, nem quando entende o que está acontecendo, muito menos quando se sente motivado. É um momento mais sutil, quase invisível, mas profundamente transformador. O momento em que surge um pequeno espaço entre o impulso automático e a resposta habitual. Esse espaço é o primeiro sinal real de mudança. Antes disso, tudo acontece rápido demais. A situação surge, o corpo reage, a emoção toma conta e a identidade entra em ação para manter o padrão conhecido. Não há escolha, apenas repetição. Mas quando o trabalho interno começa a incluir o corpo e o sistema nervoso, algo muda na base. O impulso ainda surge, mas ele já não domina completamente a cena. Você percebe a reação antes de agir, sente a contração antes de justificar, nota o impulso de fugir, controlar ou se fechar antes de obedecer a ele. Esse intervalo pode durar segundos, às vezes apenas um instante. Mas ele carrega um potencial enorme, porque é ali que a identidade começa a perder o controle automático sobre o comportamento. Não é ainda uma nova identidade, mas já não é mais a antiga operando sozinha. Esse espaço não nasce da força de vontade. Ele nasce da presença, do corpo que começa a reconhecer que pode permanecer no desconforto sem entrar em colapso, do sistema nervoso que percebe pouco a pouco que o novo não representa a ameaça que imaginava. Carl Rogers descrevia esse momento como o início do contato genuíno com a experiência. A pessoa deixa de reagir a partir de rótulos, explicações ou defesas e começa a se relacionar diretamente com o que sente. Não para corrigir, mas para permitir. Esse contato muda tudo, porque a experiência deixa de ser evitada e passa a ser integrada. Do ponto de vista do campo, como aponta Hélio Couto, é exatamente nesse espaço que a coerência começa a se deslocar. O sinal emitido deixa de ser rígido e previsível. A vibração muda não porque você tentou elevar algo, mas porque parou de sustentar o mesmo padrão automático. O campo responde imediatamente a essa mudança, não criando milagres, mas abrindo possibilidades antes inexistentes. Esse é um ponto importante de esclarecer. A mudança real não acontece quando você passa a agir diferente o tempo todo, mas quando você deixa de agir no automático. O comportamento novo surge como consequência, não como imposição. A identidade começa a se flexibilizar porque perdeu a exclusividade sobre a resposta. É aqui que muitas pessoas se confundem, esperando uma transformação grandiosa, uma sensação intensa ou um rompimento dramático. Mas o que acontece na maioria das vezes é silencioso. Você percebe que reage menos, que tolera mais, que observa antes de decidir, que sente sem se perder. E isso, embora pareça pequeno, é imenso, porque cada vez que esse espaço aparece e é respeitado, o sistema nervoso aprende algo novo. Ele aprende que não precisa entrar em defesa imediatamente. Aprende que a experiência pode ser atravessada sem perigo real. Aprende que a identidade antiga não é a única forma de existir. Com o tempo, esse espaço se amplia. O impulso perde força. A reação deixa de ser inevitável. E o comportamento começa a mudar de dentro para fora, sem violência interna, sem esforço excessivo, sem luta constante contra si mesmo. É nesse ponto que muitas pessoas começam a notar mudanças externas, oportunidades diferentes, decisões mais alinhadas, relações menos reativas, escolhas mais coerentes, não porque o mundo mudou, mas porque o sinal interno deixou de ser o mesmo. A identidade não desaparece de uma vez. Ela vai cedendo aos poucos à medida que percebe que não precisa mais proteger o organismo da mesma forma. E essa cessão não é conquistada, é permitida. Esse capítulo marca um avanço importante. Saímos da compreensão e entramos na vivência. Saímos do discurso e começamos a tocar a experiência real da mudança. Se você reconheceu esse espaço entre impulso e resposta, mesmo que seja raro, isso é um sinal claro de que algo já está mudando. Não ignore esse momento.
Ele é precioso. Se esse conteúdo está te ajudando a entender esse processo com mais clareza e menos culpa, se inscreva no canal e continue essa jornada. No próximo capítulo, vamos aprofundar como esse espaço pode ser ampliado e estabilizado, sem esforço excessivo e sem técnicas artificiais. Estabilização, quando o novo deixa de ser exceção, depois que o espaço entre impulso e resposta começa a aparecer, surge um desafio diferente. Não é mais a falta de consciência, nem a reação automática. O desafio passa a ser manter o novo sem transformá-lo em foco. Muitas pessoas conseguem perceber esse espaço em alguns momentos, mas logo tentam reproduzi-lo, controlar o processo ou acelerar a mudança. É nesse ponto que o sistema volta a se tensionar. A estabilização não acontece quando você tenta repetir o estado de presença. Ela acontece quando você permite que o corpo reconheça esse estado como seguro. E isso não se constrói por insistência, mas por familiaridade. Cada vez que você atravessa uma situação sem reagir automaticamente, o sistema nervoso registra uma nova possibilidade. Com o tempo, essa possibilidade deixa de ser exceção e começa a se tornar referência. Esse processo é sutil. Você não acorda um dia diferente. Você começa a perceber que certas situações já não geram a mesma carga. Aquilo que antes disparava ansiedade, agora provoca apenas atenção. O que antes exigia controle, agora pede apenas presença. A identidade antiga não desaparece, mas perde urgência. É importante compreender que o sistema nervoso aprende por repetição emocional, não por entendimento racional. Por isso, tentar se manter consciente vira mais um tipo de vigilância. E vigilância também é tensão. O que estabiliza o processo é permitir que o corpo experimente diversas vezes que permanecer presente não resulta em ameaça real. Carl Rogers observava que, à medida que a pessoa se sente mais segura internamente, ela se torna menos defensiva e mais flexível. Essa flexibilidade não vem de disciplina, mas de confiança interna. A pessoa deixa de precisar se explicar o tempo todo, deixa de antecipar reações e passa a responder ao momento com mais espontaneidade. Do ponto de vista do campo, como explica Hélio Couto, quando essa estabilidade começa a se formar, o sinal emitido deixa de oscilar entre desejo e medo. Ele se torna mais constante. E o campo responde à constância, não criando eventos extraordinários, mas reorganizando gradualmente as circunstâncias para refletir esse novo estado interno. Aqui algo importante precisa ser dito. Estabilizar não significa nunca mais reagir. Significa reagir menos, com menos intensidade e por menos tempo. Significa perceber mais rápido quando o sistema entrou em defesa e conseguir retornar ao eixo com menos esforço. Isso já é uma mudança profunda, embora muitas vezes passe despercebida. Outro ponto essencial é que a estabilização exige paciência. O corpo leva tempo para confiar que o novo estado não é temporário. Cada tentativa de acelerar o processo comunica ao sistema que ainda há perigo. Cada comparação com versões passadas reforça a identidade antiga. O que fortalece o novo é a continuidade simples, sem cobrança. Com o tempo, esse estado começa a se refletir em decisões mais claras, escolhas menos reativas e relações mais autênticas. Não porque você decidiu ser diferente, mas porque o organismo deixou de operar sob constante ameaça. A identidade começa a se reorganizar em torno de estados mais amplos, e não mais apenas de estratégias de proteção. Esse é o momento em que muitas pessoas sentem que algo está mudando, mesmo sem conseguir apontar exatamente o que. Há mais espaço interno, mais tolerância ao incerto e menos necessidade de controle. A vida começa a fluir com menos atrito, não por sorte, mas porque o sinal interno se tornou mais estável. No próximo capítulo, vamos abordar um ponto delicado desse processo: o risco de tentar transformar essa nova estabilidade em mais uma identidade rígida, e como atravessar essa fase sem perder o movimento interno que foi conquistado. O risco invisível, quando o novo vira identidade rígida. Quando o processo de mudança começa a se estabilizar, surge um risco sutil que quase ninguém percebe.
Não é o risco de voltar ao padrão antigo, mas o risco de transformar o novo estado em mais uma identidade fixa. Algo como agora eu sou assim, agora eu entendi, agora eu não reajo mais. Esse movimento parece positivo, mas pode interromper silenciosamente o fluxo de transformação. A identidade antiga era sustentada por medo, controle ou contenção. A nova identidade, se cristalizada cedo demais, pode ser sustentada por apego, orgulho ou necessidade de coerência com a própria imagem de evolução. O padrão muda de forma, mas a rigidez permanece. E onde há rigidez, o movimento começa a diminuir. Carol Rogers observava que o crescimento saudável não leva a um estado final de ajuste, mas a uma abertura contínua à experiência. Quando a pessoa tenta se definir a partir de um novo rótulo, mesmo que positivo, ela reduz essa abertura. Em vez de se relacionar com o que surge no momento, passa a proteger a ideia de quem acredita ter se tornado. Do ponto de vista do campo, como aponta Hélio Couto, esse movimento também altera o sinal. A coerência deixa de ser viva e passa a ser defensiva. O campo não responde bem à rigidez, mesmo quando ela se apresenta como consciência elevada. Ele responde ao fluxo, à adaptação e à disponibilidade real para o novo. Esse é um ponto delicado, porque a mente gosta de concluir processos. Ela quer chegar a um lugar, definir um estado, criar uma narrativa de conquista, mas a transformação profunda não funciona assim. Ela não se fixa, ela se renova. Sempre que você tenta congelar o processo, algo começa a travar novamente. É aqui que muitas pessoas se confundem, acreditando que perderam algo. Na verdade, o que está sendo pedido é outro tipo de maturidade. Não voltar atrás, mas seguir em frente sem se agarrar ao que já foi conquistado. Não transformar a presença em personagem. Não transformar consciência em identidade. O verdadeiro sinal de avanço não é a ausência de desconforto, mas a capacidade de atravessá-lo sem se definir por ele. É perceber reações sutis e permitir que passem. É reconhecer oscilações sem entrar em conflito interno. É manter o corpo disponível mesmo quando o cenário muda. Quando esse ponto é atravessado, a identidade deixa de ser o centro da experiência. Ela passa a ser apenas uma referência flexível, não mais um eixo rígido. A vida ganha mais movimento, mais criatividade e menos previsibilidade. E isso, embora assuste no início, é exatamente o que permite que novas possibilidades continuem surgindo. A partir daqui, o processo deixa de ser apenas sobre mudança pessoal e passa a ser sobre relação com a vida. Relação com decisões, com dinheiro, com trabalho, com vínculos e com propósito. Não como algo a ser controlado, mas como algo a ser vivido com presença. No próximo e último capítulo, vamos integrar tudo o que foi construído até aqui, mostrando como esse movimento contínuo pode se expressar no cotidiano sem virar técnica, sem virar discurso e sem virar mais uma prisão interna. Se você percebeu o risco de transformar consciência em identidade, esse vídeo já está fazendo o seu trabalho. Se inscreva no canal e siga com a gente até o último capítulo, onde vamos integrar tudo isso de forma prática, viva e aplicável à vida real, sem fórmulas e sem promessas vazias. Depois de atravessar todo esse percurso, algo importante precisa ser dito com clareza. Não existe um ponto final para esse processo. Não existe um estado definitivo de chegada. O que existe é uma forma diferente de se relacionar com a própria experiência, com menos rigidez, menos luta interna e mais disponibilidade para o que a vida apresenta. Ao longo deste vídeo você viu que o problema nunca foi falta de esforço nem falta de consciência. O que manteve os padrões foi a fidelidade silenciosa a uma identidade construída para sobreviver. Quando essa identidade começa a ceder, não porque foi atacada, mas porque deixou de ser necessária. Algo se reorganiza naturalmente. A integração acontece quando você para de tentar se transformar e começa a habitar o que está vivendo. Quando deixa de buscar estados especiais e passa a reconhecer os estados reais. Quando não exige de si mesmo coerência perfeita, mas permite coerência viva que o ser adopta, oscila e se ajusta conforme o momento. Carol Rogers dizia que uma pessoa em processo saudável é aquela que está aberta à experiência, não porque entende tudo, mas porque não precisa se defender do que sente.
Essa abertura não torna a vida mais fácil, mas a torna mais verdadeira. E a verdade, mesmo quando desconfortável, exige menos energia do que a constante tentativa de se ajustar a um ideal. Do ponto de vista do campo, como aponta Hélio Couto, quando essa abertura se torna estável, o sinal emitido deixa de ser esforço, desejo ou controle. Ele passa a ser presença, e a presença por si só reorganiza a forma como a realidade responde. Não como prêmio, não como milagre, mas como consequência natural de um organismo menos fragmentado. Integrar não significa abandonar objetivos, sonhos ou movimentos de crescimento. Significa apenas não depender deles para se sentir inteiro. Significa agir sem violência interna, escolher sem guerra, avançar sem negar o ponto de onde se parte. Quando a identidade deixa de ser o centro, a vida ganha mais espaço, decisões se tornam mais simples, relações ficam mais honestas. O dinheiro, o trabalho e o propósito deixam de carregar o peso de resolver vazios internos. Eles passam a ocupar o lugar que sempre deveriam ter tido. Expressões da vida, não substitutos de pertencimento. Talvez o maior sinal de integração seja este: você começa a viver com menos urgência de se provar, de se explicar ou de se consertar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você não está mais em guerra consigo mesmo. E é exatamente nesse ponto que algo muda de forma silenciosa, mas profunda. A vida deixa de ser algo a ser conquistado e passa a ser algo a ser vivido. O campo responde, o corpo acompanha, a identidade se flexibiliza e o movimento continua, não em direção a um ideal, mas em direção a uma relação mais viva com o presente. Não há conclusão triunfal aqui, há continuidade. E isso, para quem percorreu esse caminho com honestidade, já é uma transformação real. Se esse vídeo trouxe clareza para você, eu te peço uma coisa simples. Se inscreva no canal, porque a gente está construindo uma jornada aqui capítulo por capítulo com profundidade e sem fórmulas vazias. Deixa seu like, isso ajuda o vídeo a alcançar outras pessoas que também estão atravessando esse momento. E comenta aqui embaixo, em uma frase curta, o que o arquiteto quântico te ajudou a enxergar hoje. Se quiser aprofundar essa jornada, confere os links da descrição e segue para o próximo vídeo. O arquiteto quântico observa. A consciência integra. O próximo movimento acontece. A gente se vê no próximo capítulo.